Neste vídeo eu vou te mostrar como elaborar um projeto de pontos elétricos no ArchiCAD utilizando o objeto elétrico inteligente da forma BIM. Ao longo do tutorial você vai conhecer as principais características desse objeto, desenvolvido para resolver uma das maiores limitações dos objetos nativos, a falta de automação na documentação. Ele foi pensado para você que ainda perde tempo inserindo informações manualmente, seja para gerar legenda ou montar um quantitativo. Com ele, é possível trabalhar com até 12 módulos em diferentes combinações, incluindo módulos personalizados, mas o grande diferencial está na automação. Além da representação correta em 2D e 3D, o objeto gera automaticamente uma legenda com símbolos e descrições que acompanham a sua configuração. Ou seja, cada alteração feita no objeto, as informações da documentação também são atualizadas automaticamente. Além disso, você pode integrar outros objetos do ArchiCAD ou objetos da sua própria biblioteca a essa mesma lógica de legenda e descrições. O resultado é mais segurança, precisão e consistência na documentação, porque aquilo que está sendo modelado é exatamente o que será especificado e quantificado. Agora eu vou te mostrar na prática como tudo isso funciona. Então, pessoal, o primeiro passo, nós vamos navegar sobre as configurações desse objeto, né? Aqui do lado vocês estão vendo uma pequena cola, tá? Porque eu vou deixar configurado todos esses objetos na minha tela e depois eu vou inseri-los na nossa planta. Bom, eu vou clicar aqui no meu objeto e vou acessar as definições dele, né? E a primeira tela é a tela de configuração de espelhos e módulos, né? Então aqui na caixa 4x2 eu tenho espelhos para até 6 módulos, na caixa 4x4 eu tenho aqui o espelho até 12 módulos, né? E também nós temos aqui os módulos personalizados, né? Que ao editar esse campo aqui, eu vou colocar qualquer coisa, ele se atualiza na nossa lista para facilitar o nosso trabalho. E nós temos aqui também a questão de pontos, né, que não possuem módulos, como por exemplo o ponto de ar-condicionado, ele utiliza uma caixa sem espelho, ele não possui módulo. E o chuveiro utiliza um espelho com furos, né? Então nessa situação eu consigo aqui editar o ponto, né, colocar aqui ponto para chuveiro e adicionar aqui uma abreviatura desse equipamento, né? Então, nós temos aqui várias opções, a gente buscando aí atender a dinâmica do projeto. Bom, na segunda tela eu tenho uma tela de configurações. Aqui talvez o que mais importa seria a altura máxima média, né, onde a partir desse valor aqui, ela se torna uma simbologia de tomada alta, né? Nós temos aqui também a espessura do contrapiso, que a simbologia se adapta, né, para que considere, né, essa espessura do contrapiso, visto que o ArchiCAD trabalha com os níveis em osso. Nós temos aqui a orientação do espelho, as canetas em cortes e as canetas em vista. E aqui no 2D nós temos as opções de visualizar, né, a altura na planta, a caixa, o paralelo, no caso de interruptores paralelos, e mostrar a abreviatura do equipamento, né? Bom, a outra tela é a nossa representação em 3D. Vocês estão vendo aqui que o material da caixa ele falta, provavelmente porque eu excluí, né, o material, que é um material do template padrão do ArchiCAD. Tá? Eu vou colocar aqui no material da caixa um genérico, né? Eu tenho as opções de sobrepor a superfície, mas eu vou deixar assim por enquanto. As mesmas coisas para o material do espelho e o material do módulo. Na segunda caixa, que é a de representação 3D, perdão, representação 2D. Aqui eu vou colocar as minhas canetas que eu deixo separado para a elétrica, certo? Aqui nós temos mostrar a caixa em planta,
Nós temos aqui as opções de manter os textos sempre na horizontal, né? Aqui a visualização, quais dos textos dos comandos, dos paralelos, da altura da planta, sempre legíveis, né? Aí as outras configurações, como fonte, né? A cor do texto geral eu mantenho sempre 6. A cor do texto da altura eu gosto de manter ela na cor 20, vermelha. E a cor da abreviatura eu vou manter a cor 6, que é a cor dos textos padrões. Essas simbologias de modos personalizados nós vamos ver daqui a pouco. Listais e quantitativos, né? Você pode ver que o objeto ele já se atualiza conforme você vai fazendo o uso dele, né? Você pode clicar aqui para colocar a especificação personalizada, só que essa especificação ela não vai se atualizar conforme você vai alterando as configurações do objeto, certo? Então eu vou manter aqui a especificação padrão, automática. Nós temos aqui a complementação e aqui o símbolo na tabela. Como todo usuário de ArchiCAD sabe, toda vez que você, vamos supor que você afaste esse símbolo da caixa, a tabela ela vai replicar exatamente aquilo que você fez, o que não é interessante para caso você queira construir uma legenda. Então nós mantemos essa opção habilitada para que ele desconsidere todos esses afastamentos, todas essas organizações de textos que nós fazemos na planta, que ele desconsidere e mostre realmente o símbolo daquilo que nós estamos modelando, daquilo que nós estamos colocando no projeto. Na aba descrições, nós não vamos fazer nada. E aqui nós vamos configurar o nosso primeiro ponto. Eu vou configurar uma tomada de 10 amperes, com uma tomada com módulo de 10 amperes a 30 centímetros do chão. E o contrapiso aqui eu vou zerar. A mesma coisa com a minha abreviatura. Vou dar um OK. Vou aqui utilizar a minha cola, né? Vou fazer uma cópia do objeto. Vou colocar uma tomada dupla. Então, espelho para 2 módulos. Tomada de 10 amperes. Vou fazer uma tomada média com um módulo de a altura de 1,10. Uma tomada para TV. Uma tomada para telefone. Essa tomada de telefone ela é baixa. Vou fazer aqui um interruptor simples. Um interruptor duplo. E aqui nós podemos já ver que o nosso objeto permite a organização dos textos, certo? E do símbolo como um todo, tal como a organização do texto da altura da planta, né? E a nossa funcionalidade de manter os textos legíveis, ela funciona tranquilamente. Aqui no nosso caso, nós podemos rotacionar essa altura na planta se nós desabilitarmos ali o texto legível da altura da planta, caso seja necessário. Vou dar um Ctrl Z aqui, vou desfazer e vamos continuar. Um ponto para chuveiro. O nosso chuveiro ele é composto por um espelho com furo. E vamos colocar aqui a sigla CH e a altura do nosso chuveiro a 2,40. A mesma coisa eu vou utilizar para o ar-condicionado, que utiliza somente a caixa e a sigla AR. Vou fazer aqui uma tomada para a minha coifa. Ela está a 1,90 e vou colocar a nossa abreviatura do equipamento como COF. Vamos fazer uma tomada para micro-ondas a 1,5.
E aqui nós vamos fazer agora uma tomada para motor de portão. A tomada para motor de portão, eu utilizarei agora o módulo personalizado. E aqui na nossa representação 2D, vou colocar o motor de portão a 30, né? Eu vou utilizar duas siglas, né? E aqui eu posso escolher entre o triângulo, o círculo ou o quadrado. Eu vou usar o círculo, eu acredito ser a melhor forma de representar isso daí. Bom, vamos retirar, desabilitar, né, a visualização da altura em planta. Aqui no na nossa configuração. E vamos manter as alturas em plantas para coifa e para o micro-ondas. Então, por enquanto é isso, pessoal, e vamos para a inserção desses objetos na nossa planta. Bom, agora nós vamos começar a inserção dos nossos pontos já pré-configurados na nossa planta. Essa é uma planta simples que nós vamos estar utilizando aí para exemplo do nosso vídeo. Bom, eu vou selecionar meus pontos aqui, vou deixá-los mais próximos e vou começar a inserção dos meus pontos na sala. Então aqui, vou deixar já inserido aqui um atrás do sofá, vou inserir uma tomada baixa aqui na nossa televisão que tem um painel de MDF, né? Vou inserir uma tomada média na mesma prumada da tomada baixa. Repare que eu consigo, né, deslocar o símbolo, né, sem prejudicar a representação 3D desse objeto. Vou colocar o nosso ponto de TV, né, porém eu vou fazer uma pequena alteração, vou alterar a altura dele, né, e aqui nós já vamos verificar uma funcionalidade do nosso objeto. Por se tratar de um painel, eu tenho que projetar esse objeto da tomada em 3D. E logo aqui nós já vimos, nós temos aqui um ponto quente que permite deslocar o espelho, que é o que geralmente acontece quando nós temos o nosso painel. Eu vou só colocar aqui na frente, acabou saindo, não tem nenhum problema nisso. E vou voltar o nosso painel no local, e vou pegar aqui o nosso ponto quente e vou posicionar ele aqui em cima do nosso painel. Aqui. Se a gente tirar a televisão, ele estará aqui posicionado à frente do painel. Porque aqui possa ser possível visualizar. Bom, seguindo, vamos para o nosso ponto de telefone. Vamos colocar aqui nosso ponto de telefone. Posso colocar aqui mais um ponto na sala. Vou colocar o ponto de interruptor duplo aqui ao lado da nossa porta, né? Posso trabalhar aqui com um ponto de ar-condicionado na nossa sala. Vou organizar o texto. Bom, vamos para a cozinha. Vou colocar aqui o ponto para a nossa coifa. Aqui nós já vemos uma situação onde nós temos que rotacionar o nosso texto. E aqui nós vamos na opção e vamos desabilitar a altura na planta para que ele acompanhe a rotação. E o nosso cofre aqui. Vou colocar
Só para exemplo mesmo, uma tomada dupla aqui. Vou colocar uma tomada para micro-ondas aqui em cima do nosso revestimento. Vou fazer a mesma coisa para seja possível rotacionar a altura da planta e posicionar. E para o nosso micro-ondas nós vamos fazer apenas uma pequena atualização aqui, onde eu vou trocar para o módulo 20A vermelho, de modo com que apareça na nossa representação, para caso o micro-ondas na nossa região aqui, ele é 220. Então eu vou pegar aqui, vou posicionar algumas tomadas médias, simples, né? 10. Posicionar uma aqui, outra no outro lado da nossa bancada. Aqui, como nós não temos o revestimento, vou adicionar aqui um módulo para campainha. E lá no nosso portão social, vou adicionar um módulo com pulsador de campainha, que é a simbologia da minuteria. Vou posicionar a minha caixa para o meu portão, posicionando o texto. Vou posicionar um interruptor simples aqui na porta de serviço e vou posicionar um ponto para chover aqui no nosso chuveiro. Vamos fazer uma adição a uma ideia de um interruptor com tomada, módulo de interruptor simples e tomada, espelho para 2 módulos, né? E aqui vamos explorar um pouco mais. Vamos colocar um interruptor three-way. Vamos organizar o texto. E aqui nós vamos colocar um espelho com 2 módulos, um com interruptor three-way e o outro com interruptor simples, né? O A representando o three-way e o B representando o interruptor simples. Bom, acredito que para a demonstração de inserção seja isso, né? E agora vamos para o próximo passo. Bom, pessoal, agora nós já temos os nossos pontos, né, colocados na nossa planta elétrica, e agora nós vamos averiguar a nossa legenda. Então vejamos aqui. Bom, como vocês podem reparar, né, por mais que nós tenhamos deslocado os nossos símbolos, deslocado os nossos textos na nossa legenda, esse objeto, esse ponto, ele aparece devidamente como um símbolo, né? O que facilita muito a automatização do nosso processo e a precisão do nosso projeto. Bom, eu vou fechar aqui, né, só para demonstrar. Eu vou alterar esse ponto de tomada, né, que nós temos 3, para um ponto de USB duplo, certo? Então aqui eu fiz uma alteração no meu projeto e agora eu vou lá na minha legenda e ele está exatamente aqui. Então isso, diferentemente do que os outros objetos do mercado, né, você pode mudar os módulos, as configurações, que automaticamente ele vai atualizar na
legenda. Então, vejamos aqui, nós temos o nosso quadro de espelhos, né? Ou a quantidade de pontos sem espelhos, nós podemos até tirar isso aqui da legenda. Espelho 4x2 com furo, o espelho 4x2 para um módulo, nós temos 16, e o espelho 4x2 para 2 módulos, e a totalização, aqui a quantidade de pontos que nós temos. E podemos vir aqui para outra tabela, que é a listagem, né, de todos os módulos no nosso objeto, né, e a quantidade que cada um deles possui. Então, seria isso daí. Bom, agora nós vamos aprender a integrar um objeto típico do ArchiCAD na nossa metodologia. Bom, eu deixei separado aqui uma luminária, né? Ela é um objeto típico do ArchiCAD. Então, para que nós possamos integrar esse objeto à nossa legenda, né, nós iremos aqui na aba descrição e vamos procurar por esse parâmetro aqui, ó, definido pelo usuário 5. E aqui nós colocamos a descrição que nós queremos ver na legenda. Vou colocar aqui, não é 30x30, vou dar um OK e clicamos aqui na nossa legenda e estará lá a nossa luminária. E nós temos um outro ponto aqui também, que seria integrar um objeto personalizado, um objeto criado por você, usuário. Então eu já deixei uma laje aqui, simples, né, separada. Nós vamos selecionar ela, nós vamos aqui em arquivos, bibliotecas de objetos, salvar seleção como, salvar como objeto. Nós também podemos salvar como luminária, não tem nenhum problema. Então nós vamos salvar aqui como objeto, vou deixar o nome novo objeto 1 mesmo, vou dar um OK aqui e vou inserir ele aqui no nosso projeto. E agora nós vamos em arquivo, bibliotecas de objetos, abrir objeto. Agora aqui nós iremos aqui em cima no subtipo do objeto, nós vamos aqui no botão selecionar subtipo, em elemento modelo, elemento elétrico. Nós vamos selecionar e agora o nosso objeto ele recebeu o template de elementos elétricos e agora ele possui aqui o parâmetro que nós utilizamos para que as nossas informações apareçam lá na legenda, que é o definido pelo usuário 5. Nós vamos fechar aqui, vamos salvar, vamos esperar um pouco. E agora nós vamos acessar as definições desse objeto. Vamos aqui na linha de descrição, definido pelo usuário 5, e vamos digitar aqui, laje criado, um nome qualquer. Apertamos OK e averiguamos a nossa legenda e lá estará o nosso objeto personalizado. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Curta, compartilhe. Eu vou deixar o link desse objeto desenvolvido pela Formabin na descrição do vídeo e até a próxima.